Olá! Estamos começando o programa Respondendo sobre as Escrituras, transmitido na Rádio Voz de Amor, a sintonia do adorador. Os programas serão exibidos na quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, às 7 horas da manhã. Você pode assistir as reprises no YouTube, youtube.com/clica aqui não. Você vai entrar em uma playlist denominada Respondendo sobre as Escrituras e lá vai estar todos os nossos vídeos de nossos programas. Você pode também entrar no nosso Facebook, nossa página do Facebook, facebook.com/respondendo sobre as escrituras, e lá mesmo você pode nos enviar uma pergunta. Você tem alguma dúvida, alguma pergunta ou alguma sugestão? Então você pode enviar lá mesmo a sua pergunta, ou no nosso WhatsApp. O telefone é 16 99299 9452. 16 99299 9452. Meu nome é Rafael Leonessa e é uma satisfação poder esclarecer as suas dúvidas. É claro que eu não estou sozinho, eu estou com ele. Quem é você? Meu nome é José Odair e vamos lá tratar sobre a palavra de Deus com muita alegria e dedicação. José Odair, nesses programas, nesses 3 programas seguintes, nós vamos falar um pouquinho sobre o Espírito Santo. São dúvidas frequentes e dúvidas recorrentes sobre a pessoa do Espírito Santo. É um assunto que tem sido muito jogado aí na internet, nos púlpitos das igrejas, e tem causado uma certa divisão no entendimento sobre esse assunto. Mas hoje nós vamos tratar aquela velha pergunta: o que é o batismo com o Espírito Santo e com fogo? O que é batismo com o Espírito Santo e com fogo? Então, nesse programa, nós vamos esclarecer a dúvida desse texto que está em Mateus capítulo 3. Ok, mas antes da resposta, vamos falar com Deus. Senhor Deus, nós damos graças ao Senhor pela oportunidade de alcançar pessoas por intermédio do rádio, por intermédio das mídias sociais. Nós damos graças ao Senhor e pedimos que pessoas que estão em angústias, pessoas que têm dúvidas e por essas dúvidas sofrem quanto a esse assunto, sejam alcançadas e que possam ser esclarecidas pelas coisas que vamos tratar aqui hoje. Nós te damos graças e pedimos a tua orientação em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você está acompanhando agora o programa Respondendo sobre as Escrituras. Dúvidas não são mais desculpas para conhecer a palavra de Deus. Então, José Odair, o que é batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo? Qual que é a diferença entre esses 2 tipos de batismo? Olha, para a gente ter uma noção de como é importante esse assunto, eu gostaria de só contar uma história do começo da minha conversão. Eu tinha muitos amigos cristãos sinceros que frequentavam uma igreja próxima à minha casa e eles tinham um entendimento diferente. Eu era novo convertido e eu ainda não conhecia a palavra de Deus, era salvo, mas estava aprendendo, então pela proximidade eu conversava muito com eles. E eles falavam muito a respeito do batismo do Espírito Santo e com fogo. Mas a igreja que eu frequentava ali em Bauru não pregava desta forma. E eu ficava com muitas dúvidas e sofrendo. Às vezes eles passavam na minha casa, me convidavam para assistir um culto com eles. Me lembro de uma ocasião em que eu fui e antes no começo do culto a gente estava orando e ele me cutucou enquanto nós orávamos ali na igreja de joelhos. E ele me disse: continua orando que você vai ser batizado com o Espírito Santo. Então, naquela ocasião, eu orei a Deus dizendo: Senhor, eu não sei o que é isso realmente, mas se realmente for necessário, que o Senhor me conceda esse batismo. Mas procurei aprender justamente para sanar essa dúvida e não ficar sofrendo com isto, né? Olha, mas eu sou salvo e não fui batizado com o Espírito. E eles diziam que se você buscasse, se você se dedicasse, se você se consagrasse, você seria batizado com o Espírito Santo. E eu perguntava: mas como que é isso? Como aconteceu com você? Eles diziam: olha, eu senti um fogo por dentro, algo que me queimava por dentro e me deu uma grande alegria, me deu uma grande satisfação, e contava essas experiências que aumentavam a minha dúvida, né? Mas quando nós voltamos para o texto da palavra de Deus e daqui nós extraímos o que o texto quer dizer, então todas essas experiências caem por terra. Porque o texto não diz que as coisas são desta forma. Eu gostaria de ler em Lucas, né? Está em Mateus capítulo 3, mas também está ali no Evangelho de Lucas capítulo 3. A partir do versículo 15, o povo está curioso
para saber quem é João Batista. Que João Batista apareceu pregando no deserto o arrependimento, né? Preparando um povo para receber o Messias. E as pessoas, ao ouvir João Batista, ficavam, mas quem será este homem? Seria porventura ele o Cristo? Então, João Batista, sabendo disso, ele responde. A partir do capítulo 3, versículo 15 de Lucas, diz assim: estando um povo na expectação e pensando todos de João em seus corações se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então esses meus amigos justificavam essa busca pelo batismo com o Espírito Santo e com fogo baseado nesses versículos. Mas quando a gente começa a pesquisar o texto, nós vamos ver que o batismo com fogo não é algo que você deve pedir. E não é algo que você deve desejar. E hoje eu vejo muitas pessoas pedindo esse batismo com fogo e desejando e buscando esse batismo com fogo. Mas isso é algo para descrente. E o batismo com fogo é um juízo de Deus. O texto vai dizer aqui, é só continuar. Nós paramos no versículo 16, mas olha o que diz o versículo 17. Ele, Jesus, né, que viria depois de João, ele tem a pá na mão e limpará a sua eira, ajuntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Então aqui fica muito claro que o fogo não é para os salvos, que o fogo é para os descrentes, que ele limparia a sua eira, né? O trigo seria recolhido ao celeiro, mas a palha seria lançada no fogo. Então o fogo aqui o batismo com o juízo, e é o batismo com a condenação, não é um batismo para pessoas que são realmente salvos. É só nós lermos o texto aqui que o texto vai explicar certinho que esse batismo com fogo não é um batismo que cristãos devem buscar, porque isso é juízo, porque isso é condenação. E as pessoas que serão batizadas com fogo são pessoas que não são salvas e que por isso receberão a ira de Deus, porque esse fogo simboliza a ira de Deus. Mas o que faz com que as pessoas ainda se mantenham confusas é que quando nós lemos lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, acontece que ali, nesta ocasião, é a descida do Espírito Santo, o dia de Pentecostes, né? Então, naquele dia de Pentecostes, quando eles estavam reunidos, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e eles olharam e viram repartidas sobre cada um dos servos do Senhor Jesus, dos seus discípulos, línguas repartidas como que de fogo. Ou seja, é uma comparação. Não eram línguas de fogo, eram línguas como que de fogo, conforme nós podemos ler lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando fala a respeito da descida do Espírito Santo. Então é uma comparação, eram línguas como que de fogo, não eram línguas de fogo. E aquilo mostrava a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então é só analisar os textos que nós vamos ver que o fogo ali de João, do Evangelho de Lucas, que João prega, o batismo com fogo é o batismo com o juízo de Deus, é um batismo com a condenação. Aqueles que não são salvos receberão o batismo com fogo. É isso aí, José Aldar. No Lucas capítulo 3, esse texto que você leu aí, diz assim no verso 17, Jesus Cristo, né, a sua pá ele tem na mão para limpar completamente a eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Só que em Mateus capítulo 13, quando vai falar sobre aquelas 8 parábolas ali de Mateus capítulo 13, tem a parábola do joio e do trigo, mostrando ali os salvos e os não salvos crescendo juntos. E aquele lavrador que foi recolher o trigo, e do lado do trigo tinha um joio, ele teve que esperar os dois crescerem juntos. Um dia ele iria fazer separação. Então em Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 13, ele vai citar no final dessa parábola o seguinte: deixai-os crescer juntos até a colheita. Mateus capítulo 13, verso 30. Deixai-os crescer juntos, ou seja, o joio e o trigo, até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros, aos trabalhadores: ajuntai primeiro o joio,
atai-o em feixes, para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Ô José Aldair, quem que é o trigo aqui e quem que é o joio aqui? Será que o trigo e o joio estão recebendo bênçãos, algum galardão de Deus, o trigo e o joio? Ou tem algo errado aqui em relação ao que tem ensinado por aí? O trigo corresponde aos salvos. Os salvos são comparados ali ao trigo e o joio é comparado aos filhos do maligno. Porque ele diz que o reino dos céus é semelhante a um campo em que o homem semeou boa semente, né? Mas enquanto eles dormiam, veio o maligno e semeou o joio no meio do trigo. Então a presença do joio no meio do trigo é uma ação de Satanás, conforme o Senhor Jesus vai explicar na parábola mais para frente, quando ele explica a parábola do joio e do trigo, que a boa semente são os filhos do reino. Agora, aqueles que são comparados aos joios são aqueles que foram semeados na igreja por Satanás. E todos estarão juntos e Deus irá no futuro separar o joio do trigo. O joio vai para o fogo, né, que é igual o batismo com fogo que João pregou, e o trigo será guardado. Agora, estas pessoas serão condenadas. Os que receberão o fogo receberão condenação da parte de Deus. João Batista, basicamente, está ensinando a mesma coisa que o Senhor Jesus Cristo. Que então, Jesus Cristo, ele tem o poder para batizar com fogo, ou seja, condenar no juízo final, ou na consumação dos séculos. E Jesus Cristo, em Mateus capítulo 13, ele ensina a mesma coisa. Que o joio e o trigo vai crescer junto, ou seja, dentro do reino, dentro da igreja, vai crescer tanto os salvos quanto não salvos, vão estar juntos ali dentro da igreja, mas um dia ele vai separar. Uns vão ser batizados com fogo e outros que eram batizados com espírito vão ser jogados no celeiro, ou seja, vão para junto do Pai. A glorificação, né? Galardão, viver com o próprio Deus. Então, esse batismo com fogo não tem como falar que é algo bom, algo legal, algo agradável, né? Não é algo bom. Ao extrair essas informações da palavra de Deus, nós estamos vendo que isso é juízo. Eu me lembro até de meus amigos, quando passavam próximos aos outros, eles chamavam, ô tocha, né? Querendo dizer que aquela pessoa era cheia do Espírito Santo e foi batizada com fogo. O salvo não vai receber esse batismo com fogo, né? E as pessoas às vezes ficam achando que a manifestação do Espírito Santo deve ser visível. Porque o que aconteceu no dia de Atos dos Apóstolos, houve uma manifestação visível. Existia pessoas ali no dia do Pentecostes, de várias nações, de várias línguas. E quando o Espírito Santo veio, eles começaram, cada um na sua própria língua, glorificar a Deus na sua língua materna. O que acontecia? Todo mundo entendia todo mundo, né? Alguém disse que é como se a confusão que baixou no mundo no dia da Torre de Babel fosse retirada agora, e ali houve confusão e agora Deus por um instante retira essa confusão e todo mundo entende todo mundo. Então naquele dia existia pessoas de várias nações, de várias línguas e que viram, né, que entendiam o que o outro falava e todos glorificavam a Deus na sua própria língua materna. Língua materna. Então essas pessoas acham que o batismo com o Espírito Santo deve ser algo visível. E deve trazer algo visível, um dom especial, um dom de línguas, né? Alguma coisa assim. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina. Qual é o padrão? Quando nós analisamos o livro de Atos, e na Bíblia nós vamos encontrar vários gêneros literários. Nós vamos encontrar poema, nós vamos encontrar história. E agora, em qual se enquadra, em qual gênero literário se enquadra o livro de Atos dos Apóstolos? O livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico contra a história da expansão da igreja. A transição, né? Isso, e nós temos livros, as cartas do apóstolo Paulo, que são doutrinárias. O Lucas não escreveu Atos dos Apóstolos com o fim de estabelecer doutrina. Doutrina, isso mesmo. Lucas escreveu o livro de Atos dos Apóstolos com o fim de contar a história, como aconteceu essa transição do judaísmo para o cristianismo e como aconteceu a expansão do Evangelho. E é assim que nós temos que encarar o livro de Lucas. E agora, nós estamos vendo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a descida do Espírito Santo para a igreja. Né? E naquela ocasião, a igreja era basicamente composta de
judeus, né? Judeus que não tinham entendido ainda que o evangelho era para o mundo inteiro. Né? Que o evangelho era para samaritano, que o evangelho era para grego, que o evangelho era para os bárbaros, para todos os tipos de pessoas. Aliás, o Senhor Jesus Cristo, ele conta esse monte de parábola, né? Justamente para tirar essa ideia de judaísmo na cabeça dos judeus. Né? Mas foi difícil. Foi difícil, tanto que o cristianismo judaico ali dos primeiros dias, eles tiveram muita dificuldade de aceitar gentios. Então o que acontece? Qual era o próximo passo da igreja? Jesus disse que eles deveriam pregar o evangelho em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E Atos dos Apóstolos conta isso. Mas o que acontece? O povo que estava próximo aos judeus, que morava entre eles ali no meio do país, era o povo samaritano, né? Que moravam entre a Judéia e a Galiléia. Então, o evangelho atingiu este povo. Nós vamos ver que por causa da perseguição, pessoas saíram dali e foram pregar o evangelho em Samaria. E nós conhecemos muito bem que judeu e samaritano não se davam. E judeu odiava samaritano. Né? Samaritano eram pessoas que eles não falavam, não comunicavam, né? E que eles tinham uma encrenca de séculos. Então eles não se davam com o samaritano. E até então, os judeus não imaginavam que o evangelho era também para os samaritanos. E no capítulo 8 de Atos, nós vamos ver o evangelho chegando em Samaria. E quando o evangelho chega em Samaria, chega por intermédio do evangelista Filipe, né? E Filipe prega o evangelho ali, mas o que acontece aqui é interessante. O Espírito Santo não é dado aos samaritanos até que os apóstolos cheguem de Jerusalém. Né? Isso não é a regra. A regra está bem descrita pelo apóstolo Paulo. Você poderia conferir para mim, por favor, que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 19 e versículo 2. Procure aí para mim. E o apóstolo Paulo, ele vai citar qual é a regra. Aí, o que acontece quando nós somos batizados com o Espírito Santo? Leia para mim, por favor. Perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Isso, depois nós vamos tratar este caso. Mas o apóstolo Paulo, ele vem e trata da questão na regra. Qual é a regra? Recebeste o Espírito Santo quando cresces. Então esta é a regra. Quando uma pessoa se converte, ela já é batizada com o Espírito Santo no momento da sua conversão. E não existe necessariamente uma manifestação visível disso. E a manifestação do Espírito Santo na vida da pessoa vai ser produzir os frutos do Espírito na vida dela, e não precisa ter uma manifestação visível disso. Mas aqui, no caso dos samaritanos, é diferente. Houve a necessidade de os apóstolos descerem de Jerusalém para Samaria, para que na presença deles o Espírito Santo fosse dado aos samaritanos, para que eles pudessem entender que o Evangelho e o Espírito Santo não era somente para judeu, mas era também para os samaritanos, né? Que eram um povo mestiço, meio judeu e meio gentil. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 14, diz assim: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles ainda tinha descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então por que Deus fez isso? Para que os apóstolos pudessem entender que o Espírito Santo não era somente para judeus, mas era também para os samaritanos, né? Então Deus fez isso, é uma ocasião especial, e nós vamos ter outro caso também especial em Atos dos Apóstolos, que está lá no capítulo 10, que agora nós vimos a entrada dos samaritanos, que era um povo meio judeu e meio gentil, um povo mestiço, que morava entre os judeus ali na Samaria. E agora o que acontece no capítulo 10? O capítulo 10 é a entrada dos gentios na igreja. Então é a primeira vez que gentios são recebidos na igreja. E nós podemos encontrar o apóstolo Paulo pregando na casa de Cornélio, um centurião da corte italiana, né? Ou seja, um oficial do exército romano. E ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, então, o apóstolo Pedro prega o evangelho aos gentios. E em pregando o evangelho aos gentios, o que aconteceu? Né? Nós vamos ver no capítulo 10, versículo 44,
Pedro está numa sala onde estão muitas pessoas que não são judeus e não são samaritanos reunidas e ouvindo a palavra de Deus. E quando Pedro estava pregando, olha o que acontece no versículo 44. E dizendo Pedro estas palavras, ou seja, o evangelho, falando da morte do Senhor Jesus, da ressurreição, falando da salvação, da remissão dos pecados, do Senhor Jesus ter sido prometido nas Escrituras e que em seu nome seria perdoados os pecados, dizendo Pedro estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, né? No momento em que eles se converteram. Então caiu o Espírito Santo sobre todos aqueles que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, portanto, judeu, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre gentios, porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Então houve também uma manifestação visível da descida do Espírito Santo quando os gentios foram recebidos na igreja. E Deus fez isso para que os apóstolos, Pedro e aqueles que eram da circuncisão, pudessem ver que os gentios também eram batizados com o Espírito Santo. Então nós temos visto a descida do Espírito Santo para a igreja, mas um caso especial no caso dos samaritanos, um caso especial no caso dos gentios. Era necessário que isso acontecesse. Por quê? Quem conhece as Escrituras sabe muito bem que Pedro teve dificuldade de entender, mesmo tendo essas experiências, que o evangelho era para os gentios. Porque houve ocasião em que o apóstolo Paulo menciona em Gálatas, em que Pedro, ele viu os gentios chegando e ele estava ali comendo e se alegrando com os gentios. Mas quando chegaram os cristãos de Jerusalém, que tinham uma certa resistência a receber gentio, o que Pedro fez? Ele foi deixando os gentios do lado e foi junto com os judeus. O que houve, né, nessa ocasião, a necessidade de que Paulo intervisse na frente de todos, repreendendo Pedro, dizendo que, olha, você não deve agir desta forma, você sabe muito bem que judeus e gentios foram batizados no mesmo Espírito, né? E Pedro havia presenciado tudo isso. Imagine se Pedro não tivesse presenciado. E ele teve aquela visão do lençol, né, onde junta todas as espécies de animais. Aí Deus fala, mata e come. Ele fala, eu sou judeu, nunca comi esse tipo de alimento. Aí ele vai mostrar uma lição ali que todas as pessoas são iguais perante Deus. E o interessante que eu notei nesse texto que, como eles eram gentios e precisavam de uma prova física, né, é uma espécie de prova, eles falaram em línguas e o texto deixa claro que eles estavam glorificando a Deus. Ou seja, alguém entendeu o que eles estavam falando e glorificando a Deus nesse sentido. E foi no ato, no momento em que eles foram salvos. Não foi uma reunião especial, uma reunião carismática, onde depois que eles falaram, né, em línguas ou glorificaram a Deus, foi no ato. Então assim, porque tem grupos que ensinam em determinadas reuniões, o pregador começa a falar alto, né? O instrumentista começa a tocar o instrumento de fundo, fazendo fundo musical. Aí acontece assim uma emoção no momento e aquelas pessoas dizem que foram renovadas a sua salvação. Desceu fogo. Renovaram a sua salvação e ele começou e teve alguma manifestação espiritual. Aí dizem que ou rodopiaram, ou profetizaram, ou falaram em línguas, mas isso não existe nada semelhante assim nas Escrituras. Mostra apenas essas 4 passagens, né, da manifestação do Espírito Santo, e nesse momento eles falaram em línguas no ato, no momento que eles foram salvos. E eles não ficaram depois tendo manifestações carismáticas e diferentes, né? Então o Espírito Santo, ele age dessa forma. No momento que a pessoa é salva, ela já recebe o Espírito Santo. Não tem nada de batismo com fogo nesse momento. Nem depois tem o batismo com fogo, né? Porque ele é salvo, né? Porque é salvo. O batismo com fogo é para pessoas não salvas. Então nós vimos o caso descido do Espírito Santo no dia de Pentecostes, o caso especial da descida da vinda do Espírito Santo sobre os samaritanos e também o caso do Espírito Santo vindo sobre os gentios, de uma forma visível. Mas mesmo sobre os gentios aconteceu conforme a sequência que a salvação apresenta. Eles ouviram a palavra, se converteram, o Espírito veio sobre eles. Houve aquela manifestação visível deles falar em línguas para que os apóstolos e aqueles irmãos que eram judeus da circuncisão pudessem ver. E eles ficaram maravilhados. Mas os gentios receberam o Espírito Santo como nós. Então Deus ali estava quebrando uma barreira. Que mesmo assim continuou no coração de Pedro. E foi difícil de isso sair. Mesmo depois de Pedro ter convivido um bom tempo ali com os gentios. Mas eu gostaria de falar do caso do Atos 19. Porque também é algo fora
da regra, de certa forma, mas tem algumas... tem a razão disso. Então, Atos 19 mostra o encontro do apóstolo Paulo com alguns discípulos de João. Então, vamos pensar na situação dessas pessoas. Lembra-se que João veio pregando o batismo de arrependimento, dizendo que após ele viria o Cristo, né? Então, essas pessoas aqui, de Atos 19, que encontraram com Paulo nesta ocasião, elas ouviram João pregar sobre a vinda do Messias. Mas o que aconteceu? Eles se ausentaram de Jerusalém, estavam em outro lugar e não ouviram que o Cristo já tinha chegado. E não ficaram sabendo de tudo o que aconteceu e não ficaram sabendo também que é da descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Esta é a questão. Eles ouviram João e provavelmente se ausentaram de Jerusalém, estavam em outros lugares. E aí Paulo chega e essas pessoas não foram informadas, não ficaram sabendo da vinda do Messias e do Espírito Santo. Esta é a maneira como ele se enquadra. Então, o que acontece aqui não é para ser seguido e não pode estabelecer doutrina, porque imagine, para uma pessoa estar nessa situação, ela tem que ter mais de 2.000 anos, você concorda? Ela tem que ter ouvido João, não existe essa possibilidade. Sempre em uma fase de transição, historicamente acontece alguma coisa, né? Do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Aquela fase lá onde a nossa Bíblia protestante tem uma folha em branco. Ali aconteceu vários eventos históricos, aconteceu guerras, né, um monte de coisa. E da Antiga Aliança para a Nova Aliança, há um tempo de transição até as coisas estabelecerem. Até os apóstolos, os serviços dos apóstolos era pregarem, né? O próprio Paulo é chamado de apóstolo dos gentios, né? Porque basicamente foi ele quem teve que pastorear as igrejas gentílicas, porque Pedro mesmo e os outros ficaram mais para a parte do judeu. Então há uma transição, não é assim, a coisa não pode acontecer de uma vez, né? São seres humanos trabalhando com o auxílio do Espírito Santo, trabalhando para outros seres humanos serem salvos. Lembrando que o livro de Atos dos Apóstolos não é doutrinário, é um livro histórico. Mas é bom ler essa história, porque diz assim, o capítulo 19, versículo 1, é bom ler a história desses discípulos de João que foram encontrados por Paulo. Fala assim, e sucedeu o quê? Enquanto Apolo estava em Corinto, Atos 19, 1, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, e disse, recebeste vós o Espírito Santo quando cresce? Por que Paulo fez essa pergunta? Porque quando uma pessoa é salva, ela recebe o Espírito Santo. Então Paulo faz essa pergunta, recebeste o Espírito Santo quando cresces? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Aqui vale uma reflexão, ou um esclarecimento, melhor dizendo. Como que discípulos de João não ouviram que haja Espírito Santo? Que se João dizia, após mim vem aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Os estudiosos dizem que aqui o certo seria a tradução da seguinte forma, nós nem ouvimos que o Espírito Santo já foi dado. Né? Então é isso que eles estão querendo dizer, porque eles eram discípulos de João e João dizia que o Espírito Santo viria e que pessoas seriam batizadas com o Espírito, né? O versículo 3, então Paulo fala, mas que situação estranha. Ele acha estranha a situação deles serem pessoas discípulos e não serem batizados com o Espírito Santo. Aí Paulo pergunta no versículo 3, perguntou-lhes então, em que sois batizados então? Eles disseram, no batismo de João. Então o apóstolo Paulo aí ficou sabendo da situação, falou, então essas pessoas ouviram a pregação de João e não sabem de todas as coisas que aconteceram na sequência. Aí Paulo diz no versículo 4, mas Paulo disse, certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. E esses eram ao todos uns 12 homens. Então ninguém hoje se enquadra nessa situação. E essa situação que aconteceu aqui não pode ser usada como estabelecimento de doutrina, porque não existe ninguém nessa condição mais que ouviu apenas o batismo de João e não ouviu o resto da sequência, né? Das coisas da salvação. Mas o apóstolo Paulo também, quando ele escreve aos Coríntios, ele usa aquilo que nós chamamos de a sequência exata da salvação. 1 Coríntios, no capítulo 12, o apóstolo Paulo vai dizer ali no capítulo 12 e o versículo 13 de 1 Coríntios, né? Ele vai dizer o seguinte,
1 Coríntios 12, 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um Espírito. Aí eu te pergunto, se o batismo com o Espírito Santo com fogo, ele é para pessoas consagradas, é para pessoas que se dedicaram, que buscaram, que se santificaram, como é que todos os coríntios foram batizados com o Espírito Santo? Porque os coríntios eram carnais, os coríntios viviam em uma bagunça generalizada na igreja, praticavam imoralidade e tinham litígio. Então, a igreja de Corinto não era nenhum exemplo. Mas mesmo assim, Paulo fala, todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então, esta é a regra. Assim que uma pessoa é confrontada com a palavra de Deus, primeiramente ela tem que se arrepender. E se arrependendo dos seus pecados, se arrependendo da maneira como ela pensava, aí ela crê na palavra de Deus. E o que acontece logo depois, instantaneamente, quando ela crê, acontece o que aconteceu lá em Atos 10. Quando eles ouviram e creram, o Espírito Santo veio sobre eles. Então todo salvo é batizado com o Espírito Santo. Rigorosamente, todo salvo é batizado com o Espírito Santo. Porque se nós também casarmos tudo que nós estamos vendo com o importante capítulo 3 de João, que ali fala a respeito do encontro do Senhor Jesus com Nicodemos, e ali Jesus ensina para Nicodemos que era necessário que ele nascesse de novo. Então, o que produz o novo nascimento? O Senhor Jesus disse, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, a presença do Espírito Santo na nossa vida produz um novo nascimento. Então, como que uma pessoa que foi salva e ela não recebeu ainda o Espírito Santo, ela não nasceu de novo, né? Então, todo o salvo recebe o Espírito Santo. Eu te pergunto, Rafael, existe uma diferença de batismo com o Espírito Santo e batismo no Espírito Santo? O interessante é sobre essa pergunta aí, batismo no ou com. Tem, nossa, inúmeros vídeos, inúmeros artigos em blogs, em sites, postagens no Facebook, debates em grupos, qualquer rede social sobre esse assunto. Só que o batismo no Espírito Santo com o Espírito Santo é a mesma coisa. É a mesma coisa. É ser selado pelo Espírito, é ser salvo no ato. Tanto é que no grego original não tem essa discussão, porque no grego não é como no português. As preposições, né, os artigos, tal, é quase a mesma coisa, não muda nada. Então batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo é a mesma coisa. É apenas a pessoa ser salva e receber no momento o Espírito Santo. Então ninguém precisa ficar preocupado porque ele não teve uma experiência, né, após a sua salvação. Porque a pessoa sendo genuinamente salva, ela tem o Espírito Santo. Às vezes ela pode pensar, mas eu ainda não tive uma manifestação externa da presença do Espírito Santo na minha vida, por intermédio de profetizar ou de falar em línguas, que é coisa que nós vamos tratar futuramente. Mas já lembrando que lá em Atos dos Apóstolos, eles falaram idiomas, não foi isso? E depois, quando chega em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada seria, né? Isso. E existe línguas, será que eles falaram línguas de anjos, que o Espírito Santo proporcionou isso? Ou o apóstolo Paulo estava usando uma figura de linguagem ali em 1 Coríntios capítulo 13? É uma figura de linguagem, tanto é que essa ideia de língua de anjos é tão nova que até o pentecostalismo clássico, os melhores professores, os melhores teólogos dizem que não, aquilo ali não é uma está mostrando que há uma língua de anjos, é uma hipérbole, é apenas mostrando que mesmo que ele falasse todas as línguas existentes no universo, sem amor ele não era nada. Isso, e Paulo continua, ele não usa somente essa figura de linguagem hipérbole com respeito à língua dos anjos, né? Ele usa várias figuras, né, no texto de Coríntios. Isso. Aí ele vai dizer, ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna. Paulo era rico?
Né? Não, Paulo não. Ele era pobre. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para os sustentos do pobre, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Ainda. É um exagero proposital, né? Exatamente. Para dar uma lição para eles. É no capítulo 1 mesmo de Coríntios, aí, Paulo dando graças pela igreja, porque eles têm todos os dons possíveis dados por Deus. Mesmo eles sendo pecadores, mas eles receberam o Espírito Santo. E Paulo dava graças por isso, porque eles receberam o Espírito Santo e mesmo sendo pecadores, foi manifestado dons nele, né? 1 Coríntios no capítulo 1, a partir do verso 4. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito a propósito da sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Qual que é o testemunho de Cristo que foi confirmado neles? Manifestação dos dons espirituais dada pelo Espírito Santo. Ou seja, a igreja de Corinto, mesmo muitos aqui sendo pecadores, ainda estando na carne, ainda tendo aquela ideia cristã e ao mesmo tempo algumas atitudes pagãs, né, gregas, do paganismo, ainda assim eles estavam sendo enriquecidos através do Espírito Santo com a manifestação de dons espirituais. Não houve uma reunião especial onde caiu fogo do céu e eles tiveram uma manifestação com fogo, com sentimento, batizados com fogo, para ter aquela manifestação espiritual. Eles simplesmente foram salvos e Deus deu o dom para cada um ali para trabalhar no ministério para o crescimento da igreja. O que acontece? Jesus morreu na cruz do Calvário uma vez. E porque Jesus morreu na cruz do Calvário, nós somos salvos, nós somos redimidos. E o Espírito Santo, ele veio uma vez. E porque o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, então nós somos batizados com o Espírito Santo no momento em que cremos. Então, assim como a cruz não precisa se repetir, Pentecostes também não precisa se repetir. Porque aquele dia marca a vinda do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, um livro histórico, então traz o Espírito Santo sobre a igreja, o Espírito Santo para os samaritanos, o Espírito Santo para o gentio e o caso do Espírito Santo para aqueles que eram discípulos de João, que não tinham ouvido dizer que o Espírito Santo já fora dado. Então esta é a lição de Atos. Não podemos pegar esses casos e formar a doutrina em cima. Isso não pode, isso é não saber interpretar a Bíblia corretamente. É isso aí. Eu tenho uma pergunta para fazer, mas eu não sei se... Eu quero fazer para você, José, essa pergunta. Só que eu não sei se vai dar tempo de responder pergunta nesse programa aqui. Está lá, baseado lá em Joel capítulo 2, o texto. Eu quero saber, se você me permite fazer a pergunta, lá em Joel capítulo 2, quando vai ter uma promessa ali, o derramamento do Espírito Santo aos gentios, o texto lá fala que eles receberam vários dons ali. Interessante que não fala nada sobre línguas. Mas enfim, o texto diz o seguinte. Joel capítulo 2, no verso 28. Diz assim. E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito, né, sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos, né, os escravos aqui, sobre as servas, derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Bom, aqui eu entendo como metáfora e também uma figura de exagero. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ok, o foco aqui dessa passagem de Joel é mostrar o grande e terrível dia do Senhor, o dia de juízo, o dia de ira, tá certo? Só que Joel é interessante que ele vai apontar ali o acontecimento de Atos 2, sobre o derramamento do Espírito. E eu quero te fazer perguntas, José Aldair, é uma dúvida sincera da minha parte. O derramamento do Espírito Santo aos gentios, de certa forma, dá-se o início ao grande e terrível dia do juízo, que vai ser no final dos tempos, mas é o início, é o começo da punição de Israel por eles ter rejeitado o Messias? É uma punição para Israel, que o apóstolo Paulo, quando trata da questão da rejeição dos judeus atual, ele vai dizer que eles foram quebrados da oliveira, né? E eles foram quebrados da oliveira e nós, gentios, fomos enxertados na oliveira. Então, fala assim de uma punição a Israel. Eu gostaria de ler apenas alguns versículos em Romanos 11, né? Mas é necessário que se leia um pouco mais, e não dá tempo, mas esse versículo que eu vou ler já vai ilustrar bem. Romanos 11, 17, que diz: E se alguns ramos judeus foram quebrados,
E tu, sendo oliveira brava, gentios, fosse enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Então tudo isso eram bênçãos que pertenciam aos judeus, mas eles foram quebrados e os gentios foram enxertados. É essa a lição que o apóstolo Paulo traz no Romanos capítulo 11. Então é uma punição para os judeus também. Isso aí. Nós vamos falar então sobre outras questões em relação ao Espírito Santo em nossa vida nos próximos programas, tá certo? Então terminamos aqui mais um programa respondendo sobre as escrituras. Caso você tenha outras dúvidas, pode colocar aí nos comentários do facebook.com/respondendo sobre as escrituras. Nos envie a sua pergunta, sua dúvida, sua sugestão, ou pode fazer uma pergunta no nosso WhatsApp. O telefone é 16 99299 9452 99299-9452. Nos vemos então nos próximos programas. Até mais!